A literatura latino-americana, ela padece de um certo isolacionismo, de um certo regionalismo. Os seus temas são normalmente bem localizados, em grande parte porque nós somos países recentes e estamos um pouco fora das grandes rotas migratórias, né, que ao longo do século XIX e do século XX configuraram certas regiões do mundo de uma forma mais intensa. E a literatura, o caráter universal da literatura, tem muito a ver com essas trocas muito intensas de experiências culturais. A América Latina, ela tem um certo isolamento, mas isso não é geral e nem absoluto, porque nós temos também na América Latina literatura com amplitude universal, né, e que, é claro, mesmo particular, ele pode ter uma dimensão universal, mas digo uma literatura que aborde temas universais. E na Argentina isso é muito comum e muito forte no universo literário argentino, e sem sombra de dúvida, o mais universal dos poetas argentinos, dos escritores argentinos, é Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges é um caso excepcional do ponto de vista literário. Cabe falar sobre ele como quem fala de um grande gênio da literatura universal, porque Borges está entre os grandes e os maiores escritores, os maiores artistas das palavras que já existiram. Em grande medida por conta da originalidade e da originalidade da sua sensibilidade muito específica. Borges, ele era uma personalidade muito interior, muito interiorizada, e ele construiu pontes afetivas, pontes de significado entre a consciência dele e o mundo dos livros. Quando nós sabemos disso, porque todos nós sabemos desse mundo interno dos livros, porque nós percebemos quando lemos algum livro, ou quando lemos um conjunto significativo de livros, que os livros todos conversam uns com os outros. Essa dimensão da coisa, né, parece muitas vezes dar a entender de que o mundo dos livros é um mundo próprio, um mundo autônomo, um mundo que tem uma dimensão específica, né, e que todos aqueles que escrevem nele, escrevem um livro, escrevem coisas, estão colocando ali um foco de diálogo com outras literaturas. E Borges era muito imerso nesse universo literário. Borges era uma personalidade muito contemplativa e ele lia e observava e entendia todo esse universo literário de uma forma assim muito profunda, entrando dentro da lógica da grande literatura, entendendo as conexões que existiam entre o universo literário como um todo, né, vendo como isso tudo dialogava uma coisa com a outra, e como esse universo literário interagia com o mundo, que para Borges também é um mundo contemplativo. Né? Borges, você não chega a definir vagamente a sua religiosidade, mas Borges tinha um sentimento de profundo estranhamento com o mundo, a tal ponto que ele tinha uma visão particular da literatura fantástica. Nós aqui no último vídeo sobre Júlio Verne falamos sobre literatura fantástica e dissemos que a literatura fantástica ela emerge de uma sensação de estranhamento entre uma percepção das coisas como elas são e uma certa diferença que você observa nas coisas que você não sabe de onde vem. Para Borges, a experiência da existência tinha uma perspectiva fantástica e ele havia esse estranhamento em tudo que ele traduzia, em tudo que ele escrevia. O Borges poeta, ele é um poeta que está dentro daquela perspectiva da qual Fernando Pessoa, por exemplo, faz parte. Né? Um poeta que encontra a beleza nos conceitos, nas articulações dos princípios, das categorias, no mistério da relação entre os conceitos e o mundo. Borges, ele tinha esse tipo de perspectiva da poesia. Não é que ele não fizesse, não é que o amor
não estivesse presente, mas o que encantava Borges era a beleza do mistério da interação entre as coisas do mundo, dos conceitos, das experiências intelectuais. Né? Ele era um pensador, um poeta das formas filosóficas, um poeta das formas religiosas e teológicas. Então, isso singulariza também Jorge Luis Borges. E a poesia de Borges, a obra poética dele extensa, é toda uma reflexão sobre lugares, animais, eventos como o sonho, acontecimentos históricos, sobre a sua identidade, sobre a sua cegueira, porque Borges ficou cego em determinado momento, né? E um dos seus poemas mais famosos é exatamente o Poema dos Dons, que é um poema sobre a cegueira. Eu vou ler uma parte dele, que é um poema interessante. Ninguém rebaixe a lágrima ou censura esta declaração da maestria de Deus, que com magnífica ironia me deu 1000 livros e uma noite escura. Desta terra de livros fez senhores a olhos sem luz, que apenas se concedem sonhar com bibliotecas e com cores, de insensatos parágrafos que cedem as manhãs ao seu fim. Em vão o dia lhes oferta seus livros infinitos, árduos como esses árduos manuscritos que pereceram em Alexandria. De fome e sede, narra a história grega, morre um rei entre fontes e jardins. Eu erro, sem cessar pelos confins dessa alta e funda biblioteca cega. Então, ele fala aqui de todo o amor que ele tem pelos livros, de como ele está imerso no universo dos livros e, ao mesmo tempo, ele não pode lê-los. E esse paradoxo, né, ele se pergunta, ele considera isso uma ironia divina. Um homem tão imerso nos livros ser incapaz de lê-los. Então, Borges ele não se rebela contra essa situação. Ele aceita essa situação, contempla essa situação e retira dessa situação uma experiência poética. Há poesia na cegueira de um homem que passou a vida inteira lendo e que se tornou cego. Por isso ele diz, de fome e sede morre um rei entre fontes e jardins. O Poema dos Dons é um grande poema de Borges, né? E é um tipo de poema que mostra bem como ele entende a experiência poética, né? A dramaticidade e, ao mesmo tempo, a passividade da experiência humana, como dela podemos retirar a beleza poética. Ele tem muitos poemas, ele era uma pessoa muito encantada, por exemplo, com o judaísmo, com as questões judaicas. Ele era muito encantado com a filosofia. Há um poema dele muito lindo, que é o Golem. Vocês sabem, o Golem era uma criatura criada pela Kabbalah, na tradição judaica, dentro da Kabbalah, existe essa lenda de que é possível, através da manipulação do nome de Deus, das letras hebraicas, você produzir uma criatura que parece ser um ser humano e dar vida a ela. Né? Essa é uma lenda interessante, né? E que, na verdade, é uma metáfora sobre a incapacidade humana, as limitações da capacidade humana. Ele tem um poema que eu, entre diversos poemas maravilhosos de Borges, o Golem, que eu não lerei todo, apenas uma parte, aconselho vocês a procurarem na internet, mas é um poema muito interessante. Vamos ler as 3 primeiras quadras. O Golem. Se o Crátilo nos leva a inferi-lo, Crátilo, diálogos platônicos, né? Nos leva a inferi-lo, se o nome é o arquétipo da coisa, já nas letras de rosa está a rosa, e todo o Nilo na palavra Nilo. Feito de consoantes e vogais, talvez exista um nome,
que a essência de Deus encerre e que a onipotência guarde em letras e sílabas cabais. Adão e as estrelas souberam no jardim. Nas ferrugens do pecado, dizem os cabalistas, foi borrado e as gerações já o perderam. Ele começa então a descrever nesse poema como é que, utilizando esse nome oculto, é possível dar a vida a uma criatura, e ele conta como um rabino deu vida a essa criatura e como essa criatura, embora ele tenha conseguido ensiná-la a fazer as coisas mais ou menos como elas deveriam ser feitas, o gato do rabino sempre fugia do gole. Então você tem aí um exemplo de como a poesia de Borges é uma poesia também filosófica. Ou teológica. Borges, em determinada autora, disse que para ele a literatura fantástica envolvia tanto Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, vocês conhecem essa história? A história de uma pessoa que anda pelo mundo e encontra e vai para um país onde tem pessoas gigantes, para um país onde tem pessoas pequenas, né? Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, que é uma literatura então onde as coisas são iguais ao mesmo tempo diferentes. Ele envolve tanto as Viagens de Gulliver como a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ou seja, para ele a teologia também é literatura fantástica. Então essa visão particular de Borges fazia com que ele mesclasse na sua poesia teologia, espírito, problemas existenciais, e tornasse a sua poesia extremamente original, muito própria. A leitura de Borges é uma leitura que, é claro, ela sempre exige do leitor algum tipo de cultura ou de interesse pela cultura geral, porque Borges cita demais, ele menciona demais. No entanto, ele menciona coisas que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que são. Tem que procurar saber o que são autores, textos, livros. Ele era extremamente culto, né? Aliás, isso acontece um pouco com Fernando Pessoa também, né? Fernando Pessoa também tem muitas filiações filosóficas que só quando você conhece você consegue entender. Mas no caso de Borges, isso não inviabiliza, da mesma forma como Pessoa, a leitura da poesia borgiana, né? Mas torna a leitura borgiana uma experiência singular da experiência literária, né? Não há como você ler e entender a experiência da literatura sem ler e tentar entender Borges. Então, por isso a literatura de Jorge Luiz Borges é tão relevante e tão importante.